sempre que a gente se reúne, sempre que a gente se encontra para buscar a Deus juntos, a gente tem a convicção de que o Senhor, como diz o texto que nós lemos logo na abertura, o Senhor está perto quando nós nos voltamos para Ele. O Senhor está perto. Eu queria que você também estivesse perto nesse momento. Que você não estivesse apenas com o corpo presente aqui. Mas que você estivesse com o ouvido físico mesmo, com o ouvido dos seus demais sentidos e, sobretudo, com o ouvido da sua alma, do seu ouvido espiritual, atento para ouvir Deus falar, para ouvir a palavra do Senhor, para entendermos juntos aquilo que Deus está nos trazendo. Quero dizer uma coisa para você. Quando eu pego um texto bíblico e me proponho a dividir com vocês, uma coisa acontece dentro do meu coração. É a convicção de que, embora eu esteja aqui nesse momento transmitindo uma palavra do Senhor, quem está aqui não absolutamente eu não me sinto, não me percebo uma pessoa no nível mais elevado que você. Talvez só 2 degraus. Só 2 degraus. E esses degraus são literais, não são metafóricos, não. São esses 2 degraus aqui, para que você possa enxergar melhor. Mas, na verdade, o que eu quero dividir com você são coisas que Deus tem trabalhado na minha vida. Isso é tão importante, a gente poder dividir aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem significado para a experiência da gente. Então, o que eu quero dividir com você nada mais é do que algo que eu percebo Deus falando para mim, para a minha vida particular. E hoje, de forma especial, eu quero dividir com você exatamente uma reflexão bíblica, uma exposição bíblica, de uma leitura que eu fiz para a minha devocional pessoal. É uma das passagens que eu estive lendo há um tempo atrás, não para preparar uma mensagem para vocês, não, mas para ouvir o que Deus tinha para falar. E o que acaba acontecendo é que o meu coração acaba sendo movido, para dirigir para os meus irmãos, para as minhas irmãs, algo que Deus tem falado para mim. Eu desejo que seja útil para você como foi útil para mim. Desejo que seja assim, uma palavra de encorajamento para você mesmo. Para você que é uma pessoa comum, vivendo num mundo cheio de coisas, decisões a serem tomadas, vivendo conflitos, vivendo responsabilidades, que isso lhe ajude a andar com Deus na vida real. Que essa passagem te ajude a tomar decisões. Eu queria que todos prestassem atenção aqui, parassem de conversar. Olhassem para mim, por favor. Eu estou com a juventude mesmo. Queria que vocês estivessem atentos a isso. Foi algo que falou muito no meu coração. E eu queria dividir isso com vocês. Queria que a gente mais uma vez orasse. Fechasse os olhos e falasse com o Senhor. Esse é um momento muito intenso para as nossas vidas. Abrimos a palavra de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, estou aqui pronto para te ouvir. Eu sei que o Senhor está perto, mas eu também quero estar perto do Senhor. Esse é um momento importante. Então feche seus olhos e fale com o Senhor. Abra o seu coração. Abra a sua mente. Abra o seu coração totalmente para ouvir o que Deus tem para o seu coração. Espírito do Senhor, nosso Deus, agradecemos mais uma vez porque o Senhor está aqui conosco. Mais uma vez nós damos graças porque nós somos vivos hoje, porque nós estamos aqui, podendo estar aqui, com saúde, com a nossa mente em pleno funcionamento. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos dá o privilégio de encontrarmos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, são amigos do nosso coração, gente que tem partilhado a caminhada conosco. Obrigado porque todos nós que estamos aqui temos entre nós amigos mais chegados, gente mais próxima, com quem nós podemos compartilhar esse momento. Ó Espírito do Senhor, nós pedimos que o Senhor venha sobre nós com poder e graça.
sobre todos nós. Nosso desejo, nosso anseio é perceber o teu vento soprando sobre a tua igreja. Não é o Senhor falando para um ou outro, mas é a alegria de olharmos uns nos olhos dos outros e podermos perceber que nos olhos do nosso irmão, da nossa irmã, está o sinal de que o Senhor falou, que o outro ouviu a tua palavra como eu também ouvi. Senhor, dá-nos esse privilégio, essa conexão espiritual entre nós. Nós sabemos que o Senhor também sabe que é muito difícil andar nesse mundo sendo fiéis ao Senhor. Por isso, ó Deus, que hoje, agora, pela tua palavra, o Senhor nos aproxime de ti. O Senhor nos tome e nos puxe para perto do teu peito, para que nós possamos nos sentir amparados, seguros, dirigidos, fortalecidos, encorajados, dirigidos e, sobretudo, acompanhados pelo Senhor para a batalha da vida. Nós nos aproximamos da tua palavra com submissão ao Senhor. Nós não nos aproximamos de um livro, mas nos aproximamos do Senhor, que nos fala através desse livro. E que as palavras que o Senhor nos traz, através da Bíblia, caiam nos nossos corações e, para a glória do teu nome, produza frutos de transformação em nós. Para que quando nós saiamos daqui, outras pessoas possam perceber que nós tivemos um encontro contigo. Não por nenhum brilho físico, não por nenhum fenômeno visível, mas que a nossa vida transpire a tua companhia. Que o nosso andar no mundo fale para as pessoas que nós estamos andando com o Senhor. Que o Senhor tem falado para os nossos corações, que nós temos te ouvido e te seguido. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos tanto viver dessa forma no nosso dia a dia. Dá-nos a tua graça, a graça de te ouvir. E que não haja entre nós ninguém que não te escute. Que não te escute. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, assim pedimos. Amém. Amém. Como te falei, eu há algum tempo atrás estive na minha leituras pessoais lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a carta aos Romanos e outros livros, né, são livros mais comuns a gente ler. Né? Dificilmente alguém lê o livro de Obadias. Qual foi a última vez que você leu Obadias? Qual foi a última vez que você leu Judas? Sofonias? Ou melhor ainda, Números. Tem certos livros que a gente lê pouco, mas outros livros que a gente lê muito, né? Salmos, os Evangelhos, Romanos e 1 Coríntios é um desses livros que são muito recorrentes na nossa vida como cristãos. Mas eu me propus a, em determinado momento, fazer a leitura, usar o livro de 1 Coríntios como minha leitura pessoal, para meu crescimento espiritual, para minha inspiração, para o meu fortalecimento do meu coração. Bom, irmãos, eu tenho aqui mais de 50 anos de igreja e certamente já li 1 Coríntios muitas vezes. Não só já li 1 Coríntios muitas vezes, como ouvi muitas mensagens em 1 Coríntios. Não só li muitas vezes 1 Coríntios, eu vi muitas mensagens, como também já li muitos livros, muitos comentários sobre 1 Coríntios. Mas nessa virada de ano, que foi o período que uma parte do ano passado, uma parte desse ano, em que eu li 1 Coríntios, uma coisa que nunca tinha vindo à minha mente, veio, que é aquilo que me pareceu ser assim, o ponto de partida que Paulo toma para falar, na verdade, para escrever para os Coríntios. Mas antes, deixa a gente situar algumas coisas muito importantes e acho que muito práticas para nós. Quando Paulo escreve a esses cristãos, ele escreve para pessoas absolutamente comuns. Escreve para pessoas que são comerciantes,
para donas de casa, para jovens, para pessoas idosas que não trabalham mais, para pessoas que lidam com o dia a dia da cidade. Corinto era uma grande cidade. Corinto tinha uma característica muito parecida com o Rio de Janeiro. Era uma cidade litorânea e era assim, uma das maiores portas de entrada do comércio marítimo para aquela região que era onde hoje é a Grécia. A Grécia é muito recortada, tem um litoral muito recortado, e Corinto era uma cidade cosmopolita, recebia gente de todo canto. Os pensamentos também, as filosofias chegavam com muita facilidade a Corinto, exatamente por causa desse intercâmbio que havia. A principal via de comércio, de trânsito e de viagens longos era a via marítima. Então, Corinto era uma cidade assim, meio como o Rio de Janeiro. Então, quando li nessa ocasião a primeira carta aos Coríntios, eu pensei muito na gente, nós os cariocas, que vivemos numa cidade cosmopolita, gente comum, gente que tem que batalhar, tem que acordar de manhã e pegar um trânsito. Na época, né, o trânsito das bigas devia ser muito complicado, não tanto quanto o nosso Rio de Janeiro agora nas obras pré-olímpicas, mas pessoas que tinham que batalhar pela sua vida, gente que lidava com as questões, com problemas de saúde, gente que tinha famílias bem estruturadas e gente que tinha famílias que, até porque uma parte se converteu ao Evangelho, as famílias estavam passando por dificuldades. Pessoas que eram escravas, gente que era escrava. No início da igreja cristã, uma grande parte dos primeiros convertidos eram escravos. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, olhem que Deus não escolheu gente de alta classe, muitas pessoas de alta classe. Entre nós, ele escreve isso em 1 Coríntios. Deus escolheu as coisas simples do mundo, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, para que ninguém se sinta grande diante de Deus. Então eram pessoas comuns, eram pessoas que lidavam com as lutas do dia a dia. Então vamos nos identificar com os coríntios, de preferência nesses aspectos, porque tinha outros aspectos também que eram aspectos complicados, problemáticos, exatamente fruto dessa luta. E acho que há muita semelhança na experiência dos coríntios com a nossa experiência, porque geralmente as lutas, as dificuldades, os conflitos, a vida real, essa selva que é a cidade, que é a vida urbana, ela tem uma tendência de nos impulsionar muito para longe de Deus. Exatamente a batalha da vida, as questões éticas, os comportamentos diferentes dos princípios cristãos que a gente vê na cidade grande, tem uma força, um poder muito grande de nos influenciar, de nos modelar. Muito embora nós digamos, e creio que é verdade, eu sou de Cristo, eu sou um seguidor, uma seguidora de Cristo, as forças da cidade, as forças da sociedade exercem uma pressão muito grande sobre nós, querendo nos amoldar, querendo nos modelar. E a grande verdade, irmãos e irmãs, é que não é difícil isso acontecer, porque todos nós temos uma matéria-prima, que é uma matéria-prima bem complicada. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. E quando nós constituímos as nossas famílias, são pecadores constituindo famílias. Quando nós estamos envolvidos no trabalho, são pecadores trabalhando. Quando estamos envolvidos no estudo, na vida acadêmica, são pecadores se aproximando. Quando estamos na igreja, cultuando a Deus e convivendo, somos pecadores buscando a Deus. Então, nossa matéria-prima é uma matéria-prima facilmente influenciada por aquilo que já é a nossa natureza, a nossa velha natureza, que é nos desviarmos de Deus, embora nós conscientemente digamos assim: eu sou de Cristo, eu sigo a Jesus Cristo. Paulo vivia, o próprio apóstolo Paulo vivia essa dificuldade. Ele dizia: eu olho para mim e segundamente eu sou prisioneiro da lei de Deus, né?
mas segundo a carne, o pecado me arrasta, me puxa. Então nós temos essa tendência. E a vida na cidade nos modela, nos influencia muito intensamente. Eu tenho absoluta certeza que você vive esses conflitos. Porque no seu coração, como alguém que está aqui, fazendo parte da família de Cristo, da família de Deus, você no fundo tem interesse por Deus. Você ouviu o chamado do Evangelho para seguir o teu Senhor. Mas no dia a dia a luta é muito intensa. É muito difícil. O conflito é muito grande. Então o que eu quero dividir com você é exatamente algo sobre essa questão de um dos maiores desafios que Paulo reconhece ser para nós cristãos. Então abra sua Bíblia, já sabe o livro, 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler 3 versículos no primeiro momento para você. 1 Coríntios 3. Eu queria que, aliás, não vou ler para você, eu queria que nós lêssemos juntos 3 versículos. Versículos 18, 19 e 20. 1 Coríntios 3, 18, 19 e 20. Baixou? Tem folha passando ainda? Então, vamos juntos. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Nessa passagem, Paulo coloca uma coisa que ele já trabalhou no início de 1 Coríntios. Paulo reconhece, então, que um dos maiores desafios da fé cristã, da vida de um seguidor, de uma seguidora de Jesus Cristo, é se deixar guiar, dirigir nas decisões da vida prática pelos valores divinos, especialmente quando a razão natural, que ele chama aqui de sabedoria deste mundo, está vendo no versículo 19, ele já tinha falado disso nos capítulos anteriores, principalmente quando a tendência natural, a razão natural, quer nos fazer acreditar que a decisão mais óbvia vai na direção oposta a Deus. Então veja bem, eu falei de uma forma assim meio sofisticada, né? Mas tornando a coisa mais simples. Paulo está dizendo o seguinte: quando você tem que tomar decisões, muitas vezes você é colocado num conflito, num confronto de sabedorias. Muita frequência, olhando para a vida, a tendência natural, a decisão mais natural, infelizmente, é contrária àquilo que a sabedoria de Deus diz que é para a gente seguir. E aí a gente fica nesse conflito. Afinal de contas, nós vivemos num mundo que se rege não pela sabedoria divina, não pela vontade de Deus, mas pela vontade humana. Nós vivemos numa sociedade regida pelos desejos, pelas ideias, pelas vontades, pela ética da terra, e não pela ética do reino de Deus. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, resgatar um conceito muito importante para nós, que somos cristãos. Cristãos vivem nesse mundo, mas os valores que os cristãos são convidados a viver a sua prática de vida não são valores deste mundo. São valores daquilo que Jesus chamou de reino de Deus. O reino de Deus é a esfera em que Deus é a palavra de autoridade, em que Deus dá as regras, em que Deus comanda, é a esfera que Deus comanda, e Deus não deseja comandar só lá no céu. O reino de Deus já está presente entre nós, como Jesus falou.
E Jesus falou mais: o reino de Deus está entre vós e o reino de Deus está dentro de vós. Então, aqueles que dizem que são de Jesus Cristo são confrontados com essa questão. Nossas decisões, nossas respostas à vida, em todas as suas circunstâncias, em todas as suas áreas, em todos os seus momentos, precisam ser respostas da sabedoria divina e não da sabedoria humana. Mas há uma coisa interessante. Assim como diz o versículo 19, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, o mesmo Paulo, em alguns versículos anteriores, diz que a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. E aí a pergunta que a gente precisa fazer para nós é: diante de quem eu prefiro parecer maluco? Diante de quem eu prefiro parecer louco? Deus entende que a maneira de decidir as coisas deste mundo, a maneira que esse mundo tem de decidir as coisas, é loucura. A sociedade, o mundo, considera que a maneira que Deus tem de dirigir as coisas, de resolver as coisas, é que é coisa de maluco. A pergunta é: para que nós vamos ser malucos? Porque não tem jeito, né? Ou a gente é maluco para um, ou a gente é maluco para outro. O problema é que tem muito crente querendo ficar pulando de uma maluquice para outra, né? Em algumas coisas eu vou aceitar ser maluco que nem Deus, a favor de Deus. Outras coisas eu vou ser maluco de acordo com o mundo. Então, o que Paulo está dizendo, o que ele traz para nós, 1 Coríntios, e esse é o tema que vai percorrendo a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, é exatamente esse. É que em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todas as decisões, nós, como seguidores de Cristo, precisamos nos lembrar que nós fomos chamados para ser dele e somos desafiados, e mais, somos também capacitados e fortalecidos para tomar as decisões da nossa vida de acordo com os valores de Deus, de acordo com a sabedoria de Deus, que não há dúvida nenhuma é loucura para esse mundo. É por isso que no versículo 18 Paulo diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Olha o versículo 18: se alguém dentre vocês se tem por sábio neste século, faça-se estulto. Estulto é bobo, né? Faça-se tolo para se tornar sábio. O que Paulo está querendo dizer com isso? Muitos de nós, dentre os cristãos, é isso que ele está falando, se sentem pessoas capazes e que tomam boas decisões, decisões hábeis, decisões inteligentes, mas infelizmente tomam decisões de acordo com este século. É isso que ele está falando. Se alguém entre vós se tem por sábio neste século, diz assim, ele fala: não, essa não é a maneira de um cristão tomar as decisões. Ele diz: o cristão, alguém, né, quem está entre vós, precisa preferir ser tolo aos olhos do mundo para se tornar sábio de verdade. Estou conseguindo ser claro para você? Está dando para entender? O que Paulo está dizendo é: as soluções da sociedade, que parecem ser as mais inteligentes, as mais espertas, as mais capazes, diante de Deus, não são as melhores decisões. Então, partindo desse princípio, partindo desse valor, nós somos desafiados a questionar a razão humana, as soluções humanas, e nos deixar guiar pela razão divina. E o que Paulo faz? É uma coisa fantástica. Se você passar a ler 1 Coríntios com essa perspectiva, você vai descobrir coisas muito interessantes. Paulo começa a falar de coisas do dia a dia, de questões do dia a dia.
da sua vida prática. Então você pode pegar, ele dá uma série de situações, ele cita algumas circunstâncias que os coríntios estavam vivendo, dilemas, conflitos do dia a dia que os coríntios estavam vivendo. Por exemplo, o seu desafio diante do que fazer se você trabalha numa circunstância, numa empresa em que a maneira das pessoas se comportarem é uma maneira desonesta, e isso é natural. Como é que você, como um cristão, vai se portar nesse contexto? Você vai ser o maluco da empresa, querendo fazer as coisas certas? É esse tipo de coisa que Paulo cita. É claro, ele não fala de uma empresa, mas ele cita alguns exemplos, e eu queria separar para você e ler com vocês um dos exemplos que ele dá. É uma coisa muito concreta e que às vezes quando a gente lê, a gente não percebe que ele não está falando só daquela questão. Ele não está falando só daquela situação. Ele está falando de como aplicar esse princípio de que cada cristão, cada cristã deve se deixar guiar pelos valores espirituais, pelos valores do reino de Deus nas situações concretas. Então eu queria ver com você uma passagem do capítulo 6. É um dentre alguns exemplos que Paulo traz para nós. Eu separei esse porque achei que é bem concreto mesmo, é bem prático. Então ele toma como exemplo uma situação concreta de um conflito. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Essa primeira parte do capítulo 6. Eu vou ler para você dê bastante atenção a essa passagem. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes que julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, para a vergonha, eu vou lo digo. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Ok? Então o que Paulo está trazendo como exemplo concreto? Ele está dizendo: existem irmãos, pessoas dentro da igreja que têm algum problema jurídico, não é legal quanto o outro. Vamos lá, tomar um exemplo. Peguei um dinheiro emprestado com você e não te paguei. Disse que ia pagar e não paguei. Estou lhe dando um calote. Seria mais ou menos um exemplo. E aí Paulo está dizendo: vocês estão, em vez de tratar desse assunto como cristãos que são, dentro de uma esfera de valores que Cristo deu para vocês, vocês pegam essa questão, que ele chama de coisas mínimas. Percebeu aqui? Ele diz assim: nós vamos julgar os anjos, nós vamos julgar os espíritos, e não somos capazes de julgar coisas mínimas, como questões de conflito jurídico entre vocês. Então ele está dizendo: vocês
em vez de resolver as diferenças que há entre vocês, de acordo com os valores de Jesus Cristo, vocês pegam isso e colocam isso na justiça. Irmãos, a questão aqui não é se crente bota outro na justiça ou não. Na verdade, essa não é a grande questão. A grande questão é exatamente como nós nos acostumamos a lidar com as questões da vida. Este é um exemplo. Logo na passagem seguinte, no versículo seguinte, Paulo vai tratar das questões da gente, do que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Mais adiante ele começa a falar de questões ligadas ao casamento, vida familiar. Então ele vai tratando de coisas muito concretas. Eu peguei essa aqui porque é bem concreta, né? Um irmão tem um problema com o outro e pega e bota o irmão na justiça. Então o que Paulo está falando aqui? Primeiro Paulo diz assim, olha, de cara, só o fato de ter essa demanda entre vocês, só o fato de vocês não estarem se apoiando, se suportando, se compreendendo em amor, estão brigando por causa de questões jurídicas, só isso já é derrota para vocês. Só o fato de vocês não estarem sabendo viver em amor e compreensão, que é o que Cristo nos ensina a fazer, a perdoar, até mesmo como Paulo fala assim, a sofrer o dano, se for o caso, abrir mão daquilo que é seu por direito, por amor a Jesus Cristo, por amor ao testemunho do Evangelho. Só o fato de vocês estarem brigando por causa disso, isso já mostra que vocês estão no chão. Já é completa derrota. O ideal é que isso não acontecesse. Mas também Paulo entende que nós fazemos essas coisas, cometemos esses pecados. Se as coisas chegam, se desenvolvem ao ponto de criar conflitos, de dificuldades, assim, no caso aqui entre cristãos, as coisas precisam ser resolvidas, não com os valores da sociedade, a sabedoria deste mundo, a sabedoria deste século, mas de acordo com a sabedoria divina. Então Paulo toma esse exemplo, e era uma questão concreta, né? Isso estava acontecendo lá em Corinto, na igreja de Corinto. Alguma briga jurídica estava acontecendo. E Paulo diz assim, vocês precisam aprender uma coisa importante, que vocês não são as mesmas pessoas que já foram. Vocês não são aquilo que eram antes, portanto não vivam como se já fossem. É o que ele está falando no final, versículo 11. Vocês já foram ladrões, já foram impuros, já foram idólatras, já foram adúlteros, já foram efeminados, já foram sodomitas, já foram avarentos, já foram maldizentes, mas vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados, vocês não são as mesmas pessoas que eram. Portanto, a maneira como se espera que gente nova viva é de acordo com os valores da sua nova natureza, do reino novo ao qual pertence. O que as Escrituras nos dizem aqui é profundamente importante para nós hoje. Não somos coríntios, mas somos cariocas. Vivemos nessa sociedade doida que é a nossa cidade. Vivemos num ambiente, não, é claro, estou falando da nossa cidade porque aqui é o nosso quintal, é a nossa casa, mas a sociedade vive hoje isso. Há 3 semanas atrás, a capa da revista Veja, não sei quantos aqui viram, a reportagem de capa foi sobre a vida sexual da juventude de hoje. Absolutamente, dizer livre não descreve. Dizer que é a sexualidade livre não descreve. Hoje existe um outro termo que os psicólogos, sociólogos estão usando para descrever a sexualidade que está se tornando a referência social hoje. Chama-se sexualidade fluida. Fluida. Não existe conceito de sexualidade. Não existe conceito.
Eu li a reportagem toda, a carta aos leitores, na sessão de carta aos leitores da semana seguinte, foi uma enxurrada de comentários a respeito dessa reportagem. E isso mostra pra gente como nós estamos vivendo numa sociedade de profunda mudança. Vocês, jovens, gente amada, um pouco mais jovens do que eu, vocês, eu entendo que vocês estão vivendo um momento muito, eu não vou usar a expressão difícil apenas, porque é mais do que isso. Vocês estão vivendo um momento muito amorfo, sem forma. A sociedade não tem referências hoje, e hoje se luta para que não haja referências. Hoje o trabalho da sociedade, das forças pensantes na sociedade, e infelizmente até a própria área educacional oficial da República hoje luta para que não haja referências. Eu oro por vocês, mas não só oro por vocês para que Deus tenha misericórdia de vocês, não é isso, mas para que vocês tenham essa coragem. Isso, é claro, eu falo isso para os jovens porque isso é muito intenso na vida do jovem, mas não vale só para o jovem, vale para todos nós. Mas para que a gente, vocês especialmente, os mais jovens, percebam isso que o apóstolo Paulo está falando, que nós que somos de Cristo precisamos aprender a não nos deixar modelar pela sabedoria deste mundo, que diante de Deus é nada, mas precisamos nos deixar modelar pela sabedoria de Deus, pelas soluções do Espírito, pela direção da palavra. Não só gostar, não só achar interessante, não só ser um contexto em que a gente vive, irmãos, e agora não estou falando só para os jovens, não, para todos nós, não só para ser um contexto em que a gente vive, mas para que seja o verdadeiro guia da nossa vida, que a gente tenha coragem e fibra para dizer: sigo a Cristo e não o mundo. Há uma canção que a gente não canta, será que a gente já cantou aqui? Eu não estou lembrado de toda ela, mas lembro que tem a parte de que diz, sou de Cristo, não sou do mundo, não. Me ajudem, jovem. Hein? Não, coisa nova, da nossa época não. Como é que é? Pode falar. Isso. Essa música do Kleber Lucas, não é? Como é que diz no finalzinho? Eu não paro, eu sou a minha história me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo? Só vivo para você, não sou do mundo, não. Mentira! Mentira! Ou não? Não, mentira, que a gente canta, mas não pensa o que está cantando. Nós, todos nós, mentimos muito quando cantamos. Mentimos desgraçadamente quando cantamos. Porque na hora de cantar, o ritmo é bom, a melodia é legal, nos encoraja, mas na prática, na hora de tomar a decisão, só vivo para você, não sou do mundo, não. A barra é pesada, não é? E quem foi que alguma vez disse que seria fácil, que a barra seria leve? Aquele que nós dizemos que seguimos, nos preveniu diversas vezes que seguir a Ele, entre outras coisas, ia significar negar a nós mesmos, tomar a cruz. Veja bem que Jesus não diz: tome a sua cruz. O texto não diz isso. Tome a cruz. É a cruz de Cristo.
seguir a Cristo. Ele preveniu que nós íamos ser odiados pelo mundo. Paulo chama aqui de malucos. É isso mesmo, o mundo nos veria como malucos. As nossas decisões seriam decisões excêntricas, esquisitas, coisa de gente anormal, coisa de gente que não vive aqui, que não tem pé no chão. Mas é exatamente para isso que a gente é chamado, para tomar decisões não de acordo com os valores deste mundo. Só vivo para você, não sou do mundo. Mas é o que Paulo está dizendo para os coríntios. Ele diz assim: olha, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, gente que é a minha glória. Ele diz assim: vocês são minha glória. Porque ele que começou o trabalho em Corinto, né? Ele, ajudado por Áquila e Priscila, começaram a pregar o Evangelho em Corinto. Vocês são minha glória. Eu tenho alegria de ver que o Evangelho chegou até vocês, porque eu levei. Mas, meus queridos, viver o Evangelho é diferente. Viver o Evangelho não é gostar dos ensinos de Jesus, é encarnar os valores do reino de Deus. Por isso, tomando isso como exemplo, essa história de conflito legal, em que ele dá uma sugestão para tratar desse assunto, no versículo 8, no versículo 7, quando ele diz: o só existir entre vós demanda já completa derrota para vós outros, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Eu não sou otário. Eu não sou otário. Não, mas você é otário, sim. Desculpa essa palavra até meio chula, né? Só que Paulo não usa a palavra otário, usa a palavra loucura. Daí é uma coisa anormal, né? Coisa de bobo. Mas Paulo diz: não, sofram a injustiça, sofram o dano. Uma outra pessoa diz assim: dessa outra face. Se alguém leva a tua túnica, dá a capa também. Se alguém pede para você andar uma milha, anda duas, vai de segunda milha sem que eu te peça. Coisa de maluco, coisa de idiota. Mas é o que Jesus Cristo fala para nós. Porque ninguém cometeu uma loucura maior do que ele. Ninguém cometeu uma loucura maior do que ele. Ele saiu da sua glória eterna. Glória que a gente não consegue imaginar. E no acesso de um amor louco, vamos dizer assim, se esvaziou de tudo, de todos os privilégios, de toda a sua honra, toda a sua majestade, se esvaziou mesmo de algumas qualidades que ele tinha, de alguns atributos. Se tornou um ser humano por nossa causa. Por nossa causa. Ninguém cometeu uma loucura mais absurda do que Jesus Cristo. Ao ponto de morrer. Ao ponto de morrer. Então, irmãos, o que queria deixar para a gente, não é só para você. Eu me incluo nesse grupo de pessoas que luta por tomar decisões que honrem ao Senhor. Luta. Não estou falando que tomo sempre. Não é verdade. Eu ia estar mentindo para você. Eu estar me colocando 2 degraus acima, não só literalmente, mas espiritualmente, porque não é verdade. Eu luto todos os dias para tomar decisões, para ter comportamentos que sejam de acordo com o Evangelho. E não é fácil. Não é fácil. O que eu quero deixar para você é esse desafio que não é meu, mas é o desafio do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para mim e para você, que é o nosso destino, é o destino para o qual nós fomos chamados. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estúpido para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus.
Na verdade, o que eu quero trazer aqui é uma lembrança a respeito disso, que às vezes passa desapercebido. Um encorajamento para que você coloque isso em ação na sua vida. Em todas as decisões, em todas as lutas, em todos os confrontos, os conflitos éticos que você viver, desde os mais primários, como se você vai devolver o troco a mais que você recebeu, é óbvio, né? É óbvio que fala. Desde os mais simples até os mais sofisticados, os mais complexos, que eu não sou nem capaz de descrever aquilo, porque cada um de nós tem uma história, tem as suas lutas pessoais, tem as suas decisões sérias e complicadas para tomar. Eu não posso dizer assim, faz isso, sobre isso faz isso, sobre isso faz isso, sobre isso faz isso, sobre isso faz isso. Por quê? Eu não tenho condições de entender a complexidade da sua vida. Mas desde as decisões mais simples, os conflitos éticos mais primários, mais simples, até os mais complicados, até os mais complexos, coloque em prática esse princípio. A minha vida é vivida no reino de Deus, não no reino deste mundo. O meu rei chama-se Jesus Cristo e não presente século. O meu Senhor é aquele a quem eu sirvo e não o meu próprio eu, e nem a sociedade, e nem o príncipe deste século. Lembre de uma coisa muito importante: cada vez que eu e você tomamos uma decisão contrariando o Evangelho, nós estamos obedecendo ao diabo. Já parou para pensar nisso? Cada vez que tomamos uma decisão contrariando o Evangelho, nós estamos obedecendo o inimigo do Evangelho, mesmo que passemos a nossa vida inteira dentro de uma igreja. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu rei? Quem comanda a tua vida? Sabe quem comanda a tua vida? Aquele a quem você obedece. Aquele a quem você sujeita as suas decisões. Ele é o seu rei. Ele é o seu Senhor. Não importa o que você fale, o que você ore, o que você cante. Importa o que você vive e as decisões que você toma. Pesado, né? Pesado. Duro esse discurso. Até para mim é difícil falar para vocês. Eu confesso para vocês, é muito difícil. Porque eu sei como é pesado. Mas nós não temos um outro caminho. Termino isso aqui lembrando, essa palavra lembrando uma conversa que Jesus teve com seus discípulos, está registrado no Evangelho de João. Depois de Jesus falar a respeito de que ele era o pão vivo que desceu do céu, que Moisés não era essas coisas todas que os judeus achavam, que ele era que tinha trazido o pão, o verdadeiro maná celestial, ele escandalizou muitas pessoas. E o texto de João diz que daquele momento muitos dos que o seguiam se afastaram, deixaram. Muitos que estavam seguindo a Jesus, naquele momento em que Jesus apertou os parafusos e disse quem ele era e que ele comandava, não era Moisés, ele que era maior, muitos dos seus seguidores abriram mão. E aí Jesus se voltou para os seus seguidores mais próximos e disse para eles uma coisa que eu acho que diz para a gente hoje ainda. Na verdade, os discípulos falaram assim: duro é esse discurso, quem é que aguenta isso? E aí Jesus voltou para eles e em vez de dizer assim, gente, calma, não é para vocês não. Você está falando para esse bando de tratantes aqui, de seguidores de mentira. Não. Jesus não fez a brincadeira, ele falou para eles assim: vocês querem ir também? Podem ir. Não depende de vocês. Podem ir, vocês querem se retirar? E aí Pedro, numa daquelas poucas tiradas que Pedro, poucas coisas boas que Pedro é capaz de falar, né? Ele disse assim: Senhor, a quem que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos visto, e crido e visto, que o Senhor é o Santo de Deus mesmo. Então, quando nós somos confrontados com essas exigências do Evangelho, isso é meio que um corte na nossa vida, um corte na nossa história.
ou a gente segue a Jesus radicalmente, ou Jesus diz assim para mim e para você: pode ir embora, pode desistir de me seguir. Irmãos e irmãs, Jesus nos ama, mas não está implorando nada para a gente. Jesus está implorando nada para a gente. A palavra que eu quero te trazer, essa palavra de, como Jesus falou, é fogo e dissensão. É trazer espada mesmo. É isso que ele quis dizer. Eu vim trazer espada. É um corte nas questões da vida. E Jesus corta a rente mesmo. Pense nisso. A minha oração é que você, assim como eu, possamos nos decidir por decidir de acordo com Deus. Tomar a decisão na nossa vida pautados pelo Evangelho, que nós não ignoramos. Muitas perguntas que a gente faz sobre como é que eu devo agir dessa forma. A pergunta não é porque a gente não sabe como a gente deve agir. A pergunta é porque a gente espera que Deus afrouxe um pouquinho, né? Que Deus diz assim: não precisa ser bem assim como está lá na minha palavra, não. Tá? Pega aquilo e aplica de uma forma assim mais suave na sua vida. Espera que Deus faça para isso, mas Deus não fala isso para a gente. Deus quiser muito radical. E nós somos chamados para segui-lo radicalmente. Isso muda a nossa vida. Isso nos traz muitos prejuízos nesse mundo. Tenha coragem de seguir a Cristo de verdade. Quando a gente cantar, eu ia cantar mais essa música, é muito legal. Quando a gente cantar, a gente lembra, né? Só vivo para você. Não sou do mundo. Deus abençoe. Amém? Amém. A gente só consegue andar se Deus abençoar, né? Consegue ver crescer Deus abençoados. Vamos orar?